Oi, eu sou o Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje o papo vai ser apagão cibernético, Diogo. Os motivos que causaram o último já foram resolvidos, mas a gente está muito mais próximo do que todo mundo imagina do próximo. E a gente vai falar também sobre o Llama 3.1, que é essa inteligência artificial super poderosa da Meta, que compete pau a pau com o ChatGPT. Só que tem uma diferença. A Meta tá dando de graça algo que a OpenAI cobra bastante caro. Por que será? Essa é a pergunta de $1 milhão e se eu soubesse a resposta, eu não dava, eu vendia, hein? A gente também vai falar sobre a confiança cega que a gente tem na tecnologia. Na Espanha, um algoritmo disse que uma mulher estava super segura e semanas depois o marido dela foi lá e matou ela. A gente conversa sobre tudo isso a partir de agora, mas não esqueça que o Deu Tilt tá no YouTube, lá no canal do UOL, mas também tá em todas as plataformas de áudio, né, Diogo? É isso aí, e não esquece de seguir a gente. Bom, sem mais delongas, vamos começar o papo aqui. Bora. Diogo, onde é que você estava no dia 19 de julho de 2024? Comecei meio inquisitório. Quando foi dia 19 de julho? Não tô com o calendário aqui. Não sei nem que dia da semana foi. Sexta-feira. Sexta-feira? Aconteceu uma coisinha aí no mundo. O quê? O último apagão cibernético. Ah, então eu lembro onde eu tava. Onde você estava? Cara, por incrível que pareça, nessa sexta-feira do caos global, né, do apagão cibernético, eu tive uma reunião na Microsoft de manhã e à tarde a gente gravou podcast, né? Foi você que chutou o fio Não, lá. não fui eu, não tenho nada a ver. Já tinha acontecido. Eu cheguei lá, falei, até liguei antes, eu falei, gente, tá confirmada mesmo essa reunião, porque o negócio tá meio esquisito. Eu falei, não, pode vir, não tem nada a ver com a gente, não. Tal. Mas dia 19 de julho de 2024 foi a data do mais recente apagão cibernético. Mas não foi o último, né? Não foi o último, e o próximo pode estar mais próximo do que a gente imagina. O problema é esse, né? A gente não consegue ter muitas previsões, até porque é um cenário muito complexo, né? Esse universo da tecnologia. Mas antes de falar de quais são esses cenários, vamos explicar um pouquinho sobre como que foram as causas desse mais recente apagão. O que aconteceu para avião ficar no chão, a gente não conseguir entrar em site de banco? O que aconteceu, Diogo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, existe uma empresa de cibersegurança, chama CrowdStrike, é uma empresa bastante nova, inclusive, né? Ela foi fundada, se eu não me engano, em 2011, era um ex-executivo de uma outra empresa de segurança, que é a Avast. Você usou antivírus Avast? Bastante, hein? Então, ele fundou a CrowdStrike e a CrowdStrike teve um sucesso assim, meteórico, porque ela desenvolveu um sistema muito bom de segurança, né, que é o Falcon, e começou a ganhar muitos clientes. Então ela tem uma operação bastante forte, tanto nos Estados Unidos como nos países mais próximos também, né? Então, Reino Unido, Europa, Canadá. E o que aconteceu? Eles fizeram uma atualização nesse software, e aparentemente não testaram muito bem. E à medida que eles fizeram essa atualização, que pegou quase todos os clientes ali, isso causou um problema para quem utilizava o Windows, né? Então, o que aconteceu é que nesse processo de atualização, os sistemas, muitos reiniciaram e não voltaram, por isso que deu aquela tela azul. Então, muita gente fala, é um erro no Windows, não era necessariamente no Windows em si, mas nessa atualização do software de segurança, né? Que causou um impacto no Windows especificamente. Então, o efeito foi no Windows, tanto que os servidores Mac, os servidores Linux, eles continuaram rodando atual, né? Assim, normal. Por isso que minha reunião na Microsoft não teve nenhum impacto com isso. Eles usam Mac lá? Não usam Mac, mas eles não causaram problema porque foi a CrowdStrike. Muita gente achou que era um problema do Windows porque deu a famosa tela azul. A tela azul da morte. O que eu faço depois que acontece isso? E tem fotos muito legais de tela azul no aeroporto e um piloto encostado falando, e agora? O que eu faço agora? Vou pra que portão? Não vai pra nenhum, amigo. Você não vai decolar, né? Mas a gente tá brincando aqui, mas foi um dia caótico. Foi. Muito avião ficou no chão, não conseguiu decolar. As contas do FlightAware, que é um serviço que monitora os serviços aéreos, dão conta de que mais de 5.500 voos simplesmente não aconteceram. 46 mil decolagens foram atrasadas. Imagina o tanto de gente que ficou
no solo sem poder decolar. E, além disso, vários bancos não puderam ser acessados. Aqui no Brasil, a gente teve alguns problemas pontuais com alguns bancos. Teve que TV que saiu do ar. Você está desesperado para saber informação e, do nada, a TV não está funcionando, porque muito provavelmente deu tela azul lá no switch. No Reino Unido, teve também consultas que foram canceladas, porque o Serviço de Saúde Pública, né, britânico também usava, né, ou ainda usa, não sei, o CrowdStrike, né, como serviço de segurança para algumas partes. Então... Exato, imagina você ir fazer uma cirurgia para a qual você está se preparando psicologicamente, aí chega no SUS britânico, o médico fala, não vou poder te operar porque tela azul no computador. Tela azul no computador, né? Isso mostra um pouco da nossa, vamos dizer assim, dependência tecnológica. Né? Então, cada vez mais a gente depende desses processos, que é uma coisa super natural. A gente passa por um momento de digitalização o que é uma força que não tem volta. Então, eu acho que tudo que pode ser digitalizado será digitalizado, porque reduz custo, você traz uma otimização para o processo, você ganha produtividade, então é uma coisa natural. O ponto é, ok, se der algum problema, quais são as consequências? São essas, né? Exato, mas para esse problema a coisa foi solucionada, né? Foi solucionado, então logo em seguida que viram a cagada que fizeram, a própria CrowdStrike, ela fez um patch de segurança, atualizou, só que o lance é que muitos computadores já estavam travados, né? E aí tinha que ter uma atualização manual. Então, alguns computadores, alguns servidores, você dando um reboot, ele voltava. Para outros era necessário entrar em modo de segurança e alterar um arquivo dentro do sistema operacional para solucionar isso. O problema é que você tem que, para fazer isso, ter o acesso físico à máquina. Muita gente não tinha aqueles servidores, fazer essa alteração na mão. Então não era uma coisa difícil, mas era uma coisa trabalhosa. Vamos pensar assim, numa operadora, numa companhia aérea que tem servidores em vários lugares, computador em porta de check-in, não sei o que lá. Elas tiveram que fazer isso, né, de uma maneira manual, sabe? Tipo, tinha que ir lá, dar o dead-off, sabe? Reiniciar, entrar em modo de segurança e aí, né, fazer as alterações devidas para que isso pudesse ser restaurado. O Helpdesk trabalhou esse dia, hein? Coitados. Mas trabalhou pouco no Brasil. Trabalhou pouco no Brasil, e aí muita gente fala, nossa, por que será que o Brasil ele teve o impacto que, né, o mundo estava caótico, e aqui no Brasil, por exemplo, as companhias aéreas, muitas estavam voando tranquilamente, acho que a Azul, né, que teve ali alguma interferência, mas... As redes sociais têm uma resposta para isso. Qual é? O Windows pirata. O Windows pirata. Não, maravilhoso. Essas dos memes, assim, muito bom. Eu vi de um programa de TV, assim, sabe? Porque o Brasil não teve problema com apagão aéreo. E aí, tipo, apresentador, e aí no telão atrás, assim, a foto, sabe? Daquele alerta que o Windows dá. Esse Windows não é original. Mas, então, obviamente, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Obviamente, a gente tem muita coisa pirata. Grifo meu. Obviamente, a gente tem muita coisa pirata rodando por aí, mas não foi isso. O lance é que a CrowdStrike ela não tem uma operação tão forte no Brasil ainda. Então, o problema não foi na Microsoft em si, né? Como a gente disse, foi na CrowdStrike. Como ela tem uma atuação, uma operação menor no Brasil, o impacto foi menor, né? Foram alguns bancos, algumas companhias aéreas, eu acho que o Hospital das Clínicas teve algum impacto também, mas nada comparado com o que rolou nos Estados Unidos na União Europeia, né? Sim. A China também, né? Passou ilesa. E eles estavam até orgulhosos sobre isso. Assim. Porque o que aconteceu na China é que os serviços públicos não foram afetados, mas algumas, por exemplo, hotéis de bandeiras internacionais, algumas companhias aéreas estrangeiras foram, sabe? Eles falam, tá vendo? A gente tem uma autonomia aqui, tecnológica e tal. Na verdade, o que eles têm é um repúdio a empresas estrangeiras, né? Total, né? Então, assim como eles dependem menos de Google, Microsoft, eles também dependem, principalmente numa área super crítica, que é de cibersegurança, né? Que deveria ser pensado de maneira estratégica, por todos os países e muitas vezes fica ali jogado de canto. Isso é um problema que a gente tem. Assim como inteligência artificial é um item que está na pauta, né? A questão de cibersegurança é outro item que deveria estar na pauta e até levando para esse conceito que se diz maior, né? De se ter o maior de soberania digital, né? Da gente ter nossos próprios instrumentos. Exato. E o que o apagão cibernético trouxe é uma outra discussão que a gente não vislumbrava fazia muito tempo, que é a interconectividade dos sistemas.
Segundo a Microsoft, esse apagão atingiu 1% das máquinas. 1% já é o suficiente para causar o caos que aconteceu. Só 8,5 milhões de máquinas. E isso aconteceu porque era madrugada na maior parte dos lugares e as pessoas não tinham ligado o computador. Imagina se isso não acontece à 1 da tarde, numa quarta-feira e não numa sexta. Rapaz, a gente não ia conseguir decolar um avião em 6 meses, né? Tem isso e tem o fato também do CrowdStrike ser usado para serviços específicos, né? Então, e corporativos. E corporativos, né? Então, quando a Microsoft fala esse 1%, foram 1% esse 1% é diferente, porque assim, a gente está falando de máquinas que estavam dentro de um arcabouço de segurança maior. E se eles estão dentro de um arcabouço de segurança maior é porque são sistemas mais sensíveis, certo? Você tem o CrowdStrike na sua máquina? Não. E o Counter-Strike? E o Counter-Strike? A CrowdStrike talvez nem venda aparelhos para o usuário final. Então, é isso. Então, quer dizer, impactou mais o meio enterprise, né, comercial, e de sistemas mais sensíveis. Por isso que foi 1%, uma quantidade pequena comparado à quantidade de computadores que usam o Windows, mas esse 1% era super sensível. Por isso que a catástrofe e os efeitos foram grandes. Exato, são 1% que atende muita gente. Mas, passando por todo esse prelúdio que a gente fez aqui, os motivos pelos quais a gente está muito próximo de um apagão cibernético seguinte é que as razões que estão por trás, que estão na infraestrutura desse último caos global, elas não foram resolvidas. E elas não vão ser resolvidas porque elas são sistêmicas. Elas não são nem problemas, são condições do modelo que a gente vive hoje em dia. É um uso exacerbado da nuvem. E exacerbado aqui não dito de um jeito ruim, mas a gente depende muito da computação em nuvem e dos sistemas que estão ancorados por lá. A gente tem poucas empresas que atendem que são provedoras de tecnologia de infraestrutura de rede e desses serviços de nuvem. E a gente está num momento de desenvolvimento da tecnologia em que a gente vislumbra cada vez mais sistemas tensionando essas duas condições. A inteligência artificial depende sobretudo da nuvem, porque ela está nos data centers, ainda que muitas das empresas, o Google, a Apple, já estão tentando fazer com que os sistemas de inteligência artificial rodem no aparelho até para promover uma maior privacidade, o maior controle dos dados. As coisas mais interessantes são feitas na nuvem. E ela também é feita por campeões da tecnologia. Pouquíssimas empresas têm dinheiro para treinar um linguajão ou um modelão para fazer com que ele crie coisas incríveis como a gente está vislumbrando aí. Então, é muito provável que daqui a pouco, ou a cada nova atualização, a cada nova reconfiguração, a gente esteja próximo, sem saber, porque a gente não vê essas coisas acontecendo, de um apagão global, né, Diogo? Acho que a gente tem que pensar todo esse ecossistema tecnológico hoje a partir de duas condições, né? Que é uma concentração e uma dependência. Então, quando a gente está falando do universo da tecnologia, do mercado de tecnologia, ele é super, hiper, mega concentrado. Se a gente pegar quais são as principais nuvens que dominam o mercado, são 2 principais, 3 principais de empresas americanas de Big Tech. Né? Eu estou falando da Microsoft, estou falando da Amazon e estou falando do Google. Se você não estiver na China, que é o nosso caso. Se você não estiver na China, como é o nosso caso. Se a gente pensar, por exemplo, sistemas operacionais móveis, a gente tem 2 grandes principais, né? Que é o Android do Google, o iOS da Apple. E aí tem uma alternativa chinesa, né? Da China. Mas também que não está no Brasil ainda. Certo? Então, eu estou pensando no cenário brasileiro, a gente tem uma hiperdependência. E acho que o efeito do CrowdStrike mostrou isso, né? Até de uma coisa que é oculta para a gente, que não está tão na nossa cara como o sistema operacional, também tem uma hiperdependência, como as grandes empresas, ainda que americanas, que europeias, dependendo de um fornecedor específico, né? Que é o CrowdStrike, né? O sistema Falcon lá de segurança. Então, dada essa configuração que a gente tem hoje, que a gente depende de fornecedores específicos que são super concentrados, um problema nisso afeta uma cadeia muito grande. Exato. Né? Então, se a gente olhar para a questão da inteligência artificial, são pouquíssimas organizações do Brasil que
tem uma infraestrutura própria de inteligência artificial, porque é caro, né? Então, o que elas acabam fazendo, mesmo as startups que vão treinar seus modelos de inteligência artificial e tem a sua IA própria, geralmente isso roda numa nuvem, né? Numa nuvem, porque ela paga pelo uso e isso acaba, né, levando a uma configuração que é a economicamente mais sustentável, mas se a gente pensar do ponto de vista de redundância e sobrevivência, tem várias questões que precisam ser colocadas, né? E eu levo isso, você trouxe, quando você estava no dia 19 de julho? 19 de julho. 19 de julho, eu te faço uma pergunta, onde você estava no dia 11 de setembro? Qual 11 de setembro? 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, não foi? Eu tava comprando pipoca depois de voltar da escola. É? E você, onde você tava? Eu tava na escola. Bom, esse episódio tem um monte de pesquisa sobre memória falsa, bem legal, mas não é isso que eu quis colocar. Eu tava comprando pipoca assim. Não, tudo bem, perfeito. Eu acredito em você, cara. Uhum. Só não sei se sua memória É confiável. é confiável. Mas por que eu trouxe esse caso do 11 de setembro? Porque ele é um caso icônico para a gente pensar nessa questão de hiperdependência. O que aconteceu? Muitas empresas, né, antes do dia 11 de setembro, que operavam ali nas torres gêmeas, o que elas faziam? Elas colocavam sua operação em uma torre, certo? E o ambiente de contingência, backups, enfim, ficavam aonde? Na outra torre. O que aconteceu? Né? O acidente fez com que operações de várias empresas simplesmente desaparecessem de um dia para o outro. Então, por isso que hoje, quando a gente está falando de governança de tecnologia, existem regulações específicas e boas práticas que vão pensar isso. Então, hoje, por exemplo, um serviço de contingência não pode ser a menos de tantos quilômetros da operação principal. Então, não adianta colocar um data center numa torre e colocar o data center numa outra torre. Então, colocar um data center, pegando um exemplo que a gente teve no Brasil, em Porto Alegre, num bairro, e colocar a contingência em outro bairro. Uhum. Né? Se for muito próximo, uma catástrofe pode levar a consequências desastrosas. Então, esse caso do 11 de setembro é muito estudado do ponto de vista da tecnologia da informação, porque abriu espaço para a gente criar boas práticas de redundância. Né? E o problema é que hoje está tão dependente, né, dentro dessas plataformas, que a gente tem que pensar e torcer e às vezes orar para que essas plataformas tenham pensado nisso. Você sabia que executivos de grandes empresas não viajam no mesmo avião? Sim, Eles vão em aviões diferentes. E aí, quando uma empresa é gigante, mas ela é familiar, essas pessoas nunca viajam juntas. Já pensou? Você é um herdeiro. Olha que tristeza. É uma tristeza do herdeiro. Você quer viajar com a sua família, mas você não pode, porque você é o diretor financeiro da companhia bilionária e seu pai é o CEO. Você não vão nunca no mesmo avião. Mas um ponto interessante também é que a gente está discutindo aqui sobre a concentração na nuvem, mas o problema foi da CrowdStrike. E ela afetou uma grande provedora de nuvem. Só que se a gente olhar para outros setores do mundo da tecnologia, principalmente aqueles de infraestrutura, são poucas empresas também que fornecem missões críticas. A CrowdStrike é um deles. Ela foi criada há 13 anos, não é muita coisa assim. É super recente. Só que também nessa semana, o Google teve uma proposta de compra rejeitada pela Wiz, que é outra empresa de segurança, e é uma startup com 4 anos. E ela já tem uma ascensão, como você mencionou para a CrowdStrike, meteórica também, porque ela já atende 40 das 100 empresas que mais faturam nos Estados Unidos. Ou seja, quando uma empresa começa a se destacar, ela já abocanha um mercado muito grande, e aí falar de redundância parece até uma coisa exagerada. Isso acontece em outras áreas, como servidores DNS, por exemplo. Tem pouquíssimas empresas. Se tem alguma vulnerabilidade, algum problema, alguma falha em uma delas, isso está muito próximo de virar algo que é sistêmico e que pode se espalhar para outros setores. Isso denota o ponto de estágio que a gente chegou em termos de evolução da sociedade enquanto consumidora de tecnologia. A gente fala muito de nuvem e faz tempo que a gente não fala de CD, DVD. Mídia física foi uma coisa que já não existe mais, né, Diogo? Você tem disquete ainda? Disquete, velho? Você lembra quantos disquetes a gente precisava para instalar o SimCity? Cara, acho que eram uns 12, era disquete pra caramba, né?
É isso. Então a gente tem esse cenário de uma dependência tecnológica e acho que isso que você colocou é muito legal porque mostra essa complexidade sistêmica mesmo. E é a ideia dos campeões nacionais, né? Então se você tem uma grande empresa que presta um bom serviço, por que não contratar ela, né? Então todo mundo foi para CrowdStrike, uma boa parte foi para Wiz, são as grandes empresas de cibersegurança. E aí quando a gente olha para esse universo tecnológico, é isso, de concentração e de uma dominância de mercado. E isso traz uma série de questões sobre como é que a gente precisa garantir até a nossa sobrevivência se uma catástrofe acontecer. Que a gente pode ser que aconteça, as probabilidades são baixas, mas pode ser, não é, vamos dizer assim, é uma hipótese, é um risco hipotético, né? Mas, então a gente pode trabalhar como uma hipótese. Assim Mas como, não desprezível. mas não desprezível, né? Se acontecer, o que a gente precisa ter, né? E às vezes você ter o seu próprio backup, né? Então, é curioso porque eu estava lendo recentemente que no Japão, né? No Japão eles usavam disquete até tipo esse mês. Disquete. Disquete. Não é CD, não é DVD. Ô, Diogo, eu acho que você tem que fazer uma disquete. pausa e explicar o que é disquete. Disquete era tipo um sanduichinho, assim, não sei explicar o que é um disquete. Disquete é um disquete, pô, é o botão salvar, tá ligado? É o ícone do botão salvar. Você já usou o Word? Ainda é, será? Então, ícone do botão salvar. Aquilo é um disquetinho, né? Então você conseguia armazenar. Quanto que cabe no disquete? 1.4? Era 128, 512. Não, 128 mega? Kbyte. Ah, tá bom. Tô falando que mas a última versão era 1.4, né? Mega. Isso daí custava mais caro. 1.4 mega, pô. Então, era o que tinha na época. Mas o mais curioso é que no Japão ainda se usava bastante disquete, assim, para salvar dados, fazer backup. Que curioso, a gente imagina que o Japão é super avançado, tecnológico, né? Mas eles têm umas coisas assim muito, muito específicas. E aí eu tava, assim, lendo uma outra reportagem de um funcionário de uma prefeitura que lá no Japão é fogo, né? Acaba o expediente de sexta e sábado, a galera sai, bebe pra caramba e fica caída nos metrôs. Eu Como vi é que vários. você sabe disso? Porque eu vi com os meus olhos, porque eu não bebo. Não, bebo pouco, mas eu vi, gente, mas muito cara, japonês caído, bêbado, assim. No metrô? Muito, assim, tipo vestido social caído. Terno e gravata, desmaiado no metrô. Desmaiado, mas muito. De sexta e sábado, assim, à noite é loucura. Como é que fala sextou em japonês, hein? Porque a galera tava mandando um sextou. Sextou absurdo. E um dos funcionários da prefeitura bebeu, encheu a cara, caiu numa estação de trem e sumiu o disquete com os dados da prefeitura, porque ele tava carregando no bolso. Apagão sabe? na cidade porque o disquete sumiu. Exato, então isso mostra também essa dependência das mídias, né? De como. Será que se o backup não tiver com uma pessoa muito confiável, também não vai ser um backup, né? Exato. Qual